Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração de cada um de vocês. Eu quero compartilhar com todos vocês aqui um versículo da Palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17. E eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre esta palavra. Ela diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo de novo. Então essa palavra aqui, ela nos dá um respaldo, porque não importa o que você fez, o importante agora é você estar vivendo uma vida nova, na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos nós falhamos, tivemos problemas no decorrer dessa vida. Mas ao encontrar com essa palavra, nós descobrimos que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e agora vamos viver uma vida nova. Coisas velhas são aquilo que não serve mais, já descartamos, já não queremos mais para a nossa vida. Temos aqui, como diz a palavra, uma vida nova. Eu quero compartilhar com todos vocês um pequeno testemunho da minha vida que, de repente, quem sabe estou falando com pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. Ou talvez até um pouquinho pior da situação que eu passei. Então eu nasci no ano de 1965, ali na cidade de Uraí. Uraí é minha cidade natal aqui no norte do Paraná. Aí aproximadamente 40 quilômetros da segunda maior cidade do Paraná, Londrina. Uraí, cidade maravilhosa. E eu fui adotado, então. Eu fui dado quando eu tinha 9 dias de nascido. E minha mãe que me adotou, a irmã Laurinda, minha mãe, pessoa muito especial, que está na minha memória, que tudo que ela fez não tem nada desse mundo que paga, ela já partiu, está com o Senhor. E se eu tenho vida hoje, eu agradeço primeiramente a Deus e em segundo lugar a minha mãe, que ela teve a coragem heroína de me adotar. Porque naquele tempo, hoje as viúvas têm ainda um respaldo aí do governo, tem uma aposentadoria, tem um auxílio, tem uma coisa e tem outra. Mas naquele tempo nós, viúvas, sofria, não tinha benefício nenhum e nem sequer uma aposentadoria, um benefício do governo. Mas ela foi herói, mesmo assim ela abraçou a causa. E eu fiquei muito doente, muito doente. Segundo a minha família conta que eu ia para o hospital e todo mundo achava que eu ia voltar no caixão porque só estava o couro e o osso, só. Curioso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus, quando Ele tem um plano com alguém, o salmista Davi disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Graças a Deus que a minha mãe abraçou essa causa, fui crescendo, o tempo foi passando, a gente
uma pobreza, uma dificuldade muito grande, o tempo foi passando, se tornei um adolescente, um jovem muito triste. Eu tinha uma tristeza muito grande dentro do meu coração. Tinha dia que eu morava na fazenda e dizia, Satanás me mata, me leva para o inferno, que eu não aguento mais essa vida. Esse é o caminho de todas as pessoas que estão passando por uma depressão, que estão passando por um problema. Ele sempre olha a morte como uma válvula de escape para o alívio daquele sofrimento físico. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa que está passando por essa situação, que tem a morte como uma válvula de escape, né, para um alívio do seu sofrimento. Mas a gente não sabe o planos e o mistério que Deus ele tem com a gente. Certo dia eu estava andando ali na rua da minha cidade e de repente passa ali um casal de crente ali, e esse casal de crente passa e uma voz, ele diz para mim, diz, olha, esse casal aí tem algo que você não tem. A voz humana, assim, uma coisa assim que eu nunca tive tido uma experiência como aquela. E aí a voz disse, olha, esse casal tem algo que você não tem. Aí eu falei para mim mesmo, mas o que é que ele tem que eu não tenho? Aí a voz falou, olha, esse casal aí ele tem paz, e você não tem paz não, né? Você não tem paz. E aí eu falei para mim mesmo, bom, se ele tem paz, eu não tenho, eu vou procurar a paz. Entendeu? Eu vou procurar a paz. Foi quando eu fui procurar a paz. E realmente eu encontrei a paz. Porque a paz é Jesus. Eu encontrei com essa paz. Eu me abracei com Cristo. Não me abracei com a religião, né? Mas me abracei com Cristo. Eu encontrei essa paz muito grande com a minha vida. E aí as coisas foram passando, e aos 26 anos de idade, vim conhecer minha família biológica, meu pai, minha mãe. Minha mãe tinha um problema de cabeça, essa foi a razão que eu fui dando, porque hoje, com a medicina moderna, hoje se fala depressão pós-parto. E naquele tempo a pessoa ela é chamada de louco. Olha, Dona Maria ficou louca, entendeu? Então as pessoas diziam, olha, Dona Maria não pode cuidar do Zezinho, porque meu nome é José, mas todo mundo me conhece como Pastor Amaral. E aí eu fui dado, minha mãe me adotou, graças a Deus, e ela cuidou de mim. E aí eu conheci a minha família, meu pai, minha mãe, eles viviam para o mundo aí, morando debaixo das pontes, era mendigo, e inclusive um dos meus irmãos, o carro atropelou eles na BR, matou um dos meus irmãos, e ainda um já morreu de infarto, e ainda me resta mais 2 irmãs biológicas ainda, da família. Eu sou o mais velho de toda a família. E aí, teve esse maravilhoso encontro com a família, e aí eu tenho um filho mais velho, e ele sempre teve um desejo no coração de conhecer a minha família. Ele sempre dizia, poxa, todo mundo tem avô, bisavô, tio, tia, meu pai também tem. E eu tenho que lutar para mim descobrir. Aí o doutor Alexandre colocou esse projeto no coração de descobrir a família, né? E ele foi trabalhando em cima de tudo isso e ele conseguiu. Fizemos um DNA e conseguimos, então, ele descobriu. O primeiro foi o reverendo Sérgio Gino,
né? Ele descobriu que o reverendo Sérgio Gino é meu primo. O reverendo Sérgio Gino é o presidente nacional hoje das igrejas IPI do Brasil, que são as igrejas presbiterianas do Brasil, que ela começou ali pelo ano de 1888, ali na região de Santa Cruz do Rio Pardo e toda aquela região circunvizinhas ali, aquelas cidades circunvizinhas. Então ela começou por ali. E para minha felicidade, para minha alegria muito grande, então hoje eu cheguei a uma conclusão que a minha conversão são frutos do meu bisavô, que começou a IPI lá em 1888, meu bisavô, né? E o meu avô, que se chama Misael Laureano Rodrigues. Misael Laureano Rodrigues, esse falecido já também, ele era presbítero da igreja presbiteriana independente lá na cidade de Epê, no estado de São Paulo. E a minha avó, que é a esposa do Misael, é Dalila Gonçalves de Oliveira. Essa é minha avó, congregava lá na cidade de Epê. Inclusive, o reverendo Serginho, ele marcou um culto lá em Epê, e eu viajei, eu moro aqui na cidade de Ibiporã, eu viajei para conhecer ele pela primeira vez lá, porque o reverendo Sérgio Gino, ele também queria conhecer a igreja onde a nossa família fez história, né? Fez história ali na cidade de Epê. Então ele queria conhecer. E quando foi no ano de 1929, a minha avó, ela veio a falecer. Faleceu bem jovem ainda, minha avó faleceu bem jovem, e ela largou aí 5 crianças, todos de menores, crianças pequenas, né? E foi no ano de 1930, então, o jornal Estandarte, que é o jornal da Igreja Presbiteriana Independente, desde lá de trás, ele nos noticiou o falecimento da minha mãe, da minha avó, né? Eu dizendo a minha avó, que ela passou mal ali, e eles estavam levando ela para a cidade de Presidente Prudente, e na metade do caminho, então, ela veio a falecer. Então, a minha história, ela é uma história, ela começou muito triste, e depois ela foi se desenrolando e se tornou uma história muito bonita, né? Muito bonita. Então, Deus, ele me tirou de um lugar, tirou de uma família, me deu uma segunda família muito abençoada. Nós, quando encontramos, porque nossa família é muito grande, nós temos aqui pessoas no Paraná, São Paulo, na Alemanha, nós temos em outro país, mas quando nós se encontramos, a família Amaral, é uma felicidade, a gente conversa, a gente brinca, a gente se diverte, né? E Deus, assim, tem nos abençoado muito. Então, quem sabe eu estou falando aí com pessoas que têm um passado triste, você está vivendo aí um período aí de uma depressão, você está vivendo assim uma vida de angústia. Eu quero dizer para você que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo romper da manhã. Então, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo romper da manhã. Então, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela fala
que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo de novo. Então, Deus ele tem uma vida nova para você. Desde já, Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, manda para o seu amigo, quem sabe aquela pessoa que está passando por uma situação difícil. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a história dela. Desde já, Deus abençoe. Fica todos vocês com Deus. Um grande abraço do seu amigo, Pastor Amaral